Fala galera, aqui é o seu amigo Cleverson novamente e na aula de hoje nós vamos estudar as lesões líticas que acometem a falange distal. Quando você está estudando uma radiografia das mãos, provavelmente o último lugar que as pessoas olham é a falange distal. A coitada da falange distal é meio que uma região esquecida, uma região obscura da radiografia das mãos, porque todo mundo vai olhar os espaços articulares, as partes moles, as relações articulares, mas quase ninguém lembra de ver a falange distal. Por isso eu destaquei uma aula inteira para a gente estudar a falange distal só para as pessoas relembrarem que existem algumas doenças que acometem especificamente essa região que a gente tem que buscar conhecer. Então aqui eu tenho 4 imagens bastante parecidas, algumas mais erosivas, algumas mais bem delimitadas, mas cada uma dessas, apesar de estar na mesma localização, é uma doença diferente. Nessa aula então a gente vai conversar sobre a acrosteólise, sobre o cisto epidermoide, sobre o tumor glômico, sobre o encondroma e vamos falar brevemente sobre a acrometástase, que é um diagnóstico diferencial, mas que as imagens aqui são um pouco mais características no caso. Primeiro caso, então, nós temos essa radiografia. Percebam que eu já deixei mais selecionado para todo mundo prestar atenção especificamente na falange distal, mas na vida real sempre tem que lembrar que olhar, quando você estiver com uma radiografia da mão inteira. O que chama atenção, então, é que nós temos essas áreas de reabsorção das falanges distais. Percebam como os contornos distais da falange são extremamente irregulares, não são lisos, não são homogêneos. Aqui não, numa imagem ampliada fica mais claro ainda, a gente vê que tem um defeito, tem uma área que foi erodido o osso. Esse é o achado clássico da acrosteólise. A acrosteólise, por definição, é a absorção das falanges distais das mãos. Se vocês forem estudar a literatura americana, eles usam muito o termo do terminal tuft, o tofo terminal, que é o termo que eles usam para se descrever o aspecto da falange distal. Existe uma extensa lista de causas, eu trouxe aqui para vocês só para vocês conhecerem, basicamente pacientes com esclerodermia, pacientes com artrite psoriásica, pacientes com frostbite, que é queimadura pelo gelo, excesso de frio, hiperparatiroidismo, dermatomiosite, intoxicação por cloreto de polivinila e até mesmo casos muito severos de fenômeno de Raynaud. Então, a acrosteólise é um achado, não é diagnóstico. Você vai ter que tentar usar de outras ferramentas diagnósticas para conseguir delinear exatamente qual é a causa. Mas às vezes, mesmo uma radiografia das mãos, você consegue ir um pouquinho além. Trouxe um exemplo aqui de um artigo. Geralmente, quando o paciente tem esclerodermia, ele vai ter outras manifestações detectáveis na radiografia da mão. Geralmente, esses pacientes fazem calcinose, fazem calcificações de partes moles. Então, além dele ter a acrosteólise, percebam que aqui praticamente sumiram as falanges distais do paciente. Percebam que eles têm calcificações de partes moles aqui, no punho também. Então, se você tiver que achar um diagnóstico que junte calcificação de partes moles com acrosteólise, o mais provável vai ser a acrosteólise induzida pela esclerodermia. Agora um outro caso para vocês verem, interessante. A gente olha aqui as falanges distais, tem uma indefinição desse dedo, esse dedo um pouquinho menos, esse dedo aqui, mas chama atenção para vocês para o polegar. Vejam que de todas as falanges distais, a do polegar é a que está mais homogênea, mais regular. Esse é um achado bastante característico da frostbite, da lesão pelo frio, porque a tendência natural de uma pessoa com frio é fechar as mãos e geralmente fechar o polegar dentro dos demais dedos. Então, quando o paciente chega com acrosteólise dos 4 dedos, que não são o dedão e o dedão está polpado, o polegar polpado, provavelmente trata-se de uma acrosteólise induzida pelo frio. Nosso segundo caso é uma lesão um pouco diferente. Aqui nós não temos uma área exatamente lítica na falange distal, mas sim uma lesão mais ovalada, de contornos bem delimitados, situada ao interior de uma única falange distal. Esse aspecto é bastante sugestivo do cisto de oclusão epidermoide. O cisto de oclusão epidermoide é uma lesão lítica com margens escleróticas no interior da falange distal, que na maior parte das vezes decorre de um evento pós-traumático. Então, pacientes que são jardineiros ou que fazem muito uso de trabalho manual podem fazer uma inoculação de debris de queratina que estão na epiderme, e quando esses debris inoculados na pele, no interior do tecido ósseo, começam a se proliferar, formam um cisto de inclusão. Se você enuclear essa lesão e fizer um corte, o conteúdo dele é um epitélio estratificado escamoso, bastante parecido com o cisto epidermoide que a gente tem no crânio, que a gente tem em outras partes do corpo humano. Aqui uma outra imagem de artigo que eu mostro para vocês. Percebam então que é uma lesão lítica, mas bem delimitada, ovalada, convexa, e que em geral não tem sinais de agressividade local. Ela até insufla, o osso insufla o periósteo, mas nós não temos uma reação periaxial de aspecto agressivo.
se ela está cometendo exclusivamente uma falange distal, lembrar dessa relação com o potencial de ser uma lesão inoculada, mas uma lesão com essa característica só na falange distal sugere bastante o diagnóstico de cisto de inclusão epidermoide. Aqui eu trago para vocês, só para vocês lembrarem, outro lugar do corpo humano que pode ter um cisto de inclusão epidermoide, que é o crânio. Aqui nós temos uma ressonância magnética do crânio corte axial, ponderado em T2, no T1 pós-contraste e na difusão. Se você tiver uma imagem cística relacionada ao escalpo ou à tábua externa da dípula, que apresenta alto sinal em T2, não tem realce pelo gadolínio e, o mais importante, ele tem restrição à difusão da água, você pode sugerir também um cisto de inclusão epidermoide. Esse aspecto da restrição de difusão se deve ao conteúdo do cisto de inclusão, que é aquele epitélio queratinizado, forma um conteúdo bastante espesso que dificulta a movimentação livre das moléculas e é por isso que ele restringe a difusão. Terceiro caso, um pouco parecido com o nosso caso anterior, nós também temos uma lesão lítica ovalada acometendo uma falange distal, mas chama atenção para vocês, num outro caso aqui, que a gente vê que ela tem um comportamento diferente, tem esse aspecto que destrói a cortical externa do osso e tem um envolvimento também de partes moles. Então é diferente daquela lesão que nós vimos, que tinha um aspecto mais benigno, mais comportado. Esses casos, às vezes você vai precisar de uma ressonância magnética para te ajudar. E o pulo do gato é você perceber que o centro geométrico da lesão não está especificamente na falange distal, parece que ela está vindo das estruturas moles adjacentes e então envolvendo a falange distal. Mas o centro geométrico dela está aqui, na região superficial do polegar. E o que nós temos na região superficial do polegar é o leito ungueal, é o tecido que forma nossas unhas. Quando a gente injeta o contraste, existe um acentuado realce pelo gadolínio dessa lesão lobulada. E aquilo que a gente vê na radiografia é simplesmente uma manifestação dessa lesão que está erodindo a falange distal. Tudo isso que eu acabei de escrever para vocês é bastante sugestivo do tumor glômico do leito ungueal, também conhecido como glomangioma. Trata-se de um tumor hipervascular que acomete as extremidades do corpo humano e a representação por imagem é justamente um pequeno nódulo hipervascular relacionado ao leito ungueal. Conforme esse nódulo vai crescendo, ele vai erodindo a cortical da falange distal e na radiografia, por vezes, você, se fizer um diagnóstico mais precoce, pode nem ver essa questão das erosões. A única coisa que pode aparecer é um aumento da densidade de partes moles na região do leito ungueal, que é um sinal que o tumor está se proliferando lá, mas ainda não deu tempo dele erodir o osso. Um método diagnóstico que pode ajudar muito no raciocínio é a realização da ultrassonografia com modo Doppler. Existem especialistas em ultrassonografia da unha, alguns dermatologistas até se especializam nisso, mas de forma geral só queria mostrar para vocês essa imagem de uma lesão nodular com uma acentuada vascularização ao modo Doppler, porque é um tumor hipervascularizado, realça muito com o gadolínio e aqui no Doppler aparece bastante quente. Caso 4, aqui nós temos também uma lesão lítica no interior da falange distal, mas percebam que novamente nós temos uma lesão com aspecto mais benigno. Ela é insuflativa, então ela eleva o periósteo, mas sem determinar a reação periosteal de aspecto agressivo. Para facilitar um pouco, eu vou pegar essa imagem e colocar em outro osso da mão. Então agora ela não está mais na falange distal, está aqui. E coloquei mais outras características que ajudam. Percebam que ela tem no interior um conteúdo calcificado, um aspecto de calcificações que formam até um pouquinho de arco, mais ou menos como se fosse um C. Isso é bastante característico da matriz condal, matriz cartilaginosa, matriz condral. Quando eu estou falando então de um osso tubular com uma lesão bem delimitada de matriz condral no seu interior, a gente tem que sempre lembrar do encondroma. O encondroma é a neoplasia benigna intramedular composta por cartilagem e é o tumor primário mais comum, tanto das mãos quanto dos punhos. Corresponde a 5% dos tumores ósseos, e se você considerar somente os pequenos ossos tubulares, ou seja, os ossos da mão e do pé, metade dos tumores que acometem vão ser o encondroma. Por isso que quando você tem essa lesão bem delimitada com matriz cartilaginosa, é muito provável que esse seja o diagnóstico. Muitos pacientes só vão descobrir esse achado quando fazem uma fratura incidental, porque às vezes um trauma de pequena energia já é o suficiente para fazer com que o osso quebre. E lembrar sempre então que essa característica da lesão ovalada circunscrita com ou sem matriz cartilaginosa, a presença da matriz ajuda, mas a ausência não afasta, e não vai ter aspecto agressivo, não vai ter reação perixial e não vai ter um componente de partes moles. Falei para vocês da questão da fratura patológica e esse paciente se apresentou justamente com isso. A gente vê então que aqui tinha lesão lítica, com um pouquinho de matriz cartilaginosa, mas que tem uma fratura com desalinhamento da cabeça desse metatarso.
Portanto, essa pode ser uma manifestação do encondroma. E por fim, mais uma lesão de metástase de acrometástase da falange distal. Percebam que aqui a falange sumiu, nós não vemos basicamente mais nada, foi completamente erodida, a gente só vê esse componente de partes moles. Eu separei esse dos demais porque é um aspecto mais sugestivo de agressividade, sugestivo de malignidade, então vocês não iam pensar nos diagnósticos benignos que a gente viu no restante da aula. Esse aqui é o exemplo então da acrometástase. Lembrar que as metástases ósseas geralmente não acontecem a mais distal do que os cotovelos e que os joelhos. Então, geralmente, ela comete ou o esqueleto axial ou o húmero, o fêmur, dificilmente vai pegar uma estrutura óssea mais distal. Portanto, só 0,1% das metástases esqueléticas vão acometer essas regiões tão distantes. Existem vários tipos de tumores que podem fazer esse tipo de lesão, principalmente pulmão, mama e tumores do trato gastrointestinal, e já é uma lesão rara, porém uma em cada 500 neoplasias de pulmão com metástase óssea pode se apresentar com acrometástase. Então tem que lembrar que às vezes pode ser até o primeiro quadro, o paciente que vem fazer um exame por dor na mão ou algum outro tipo de queixa, e você acha a metástase antes de achar o tumor primário. Esse artigo de que eu tirei essa imagem seguiu esse raciocínio. Foi feito primeiro o diagnóstico da acrometástase e daí resolvendo procurar a neoplasia primária, que era essa grande massa pulmonar aqui. Então, só para lembrar para vocês o que a gente viu na aula, algumas causas de alterações das falanges distais. A acrosteólise vai ter a reabsorção das extremidades das falanges distais. O cisto epidermoide é caracterizado por uma lesão insuplativa de aspecto benigno, sem reação perixial, no interior da falange distal. O tumor glômico do leito ungueal pode ser parecido, mas eventualmente vai ter um comprometimento de partes moles também, um aumento de densidade de partes moles, e às vezes você vai precisar do ultrassom ou da ressonância para fazer o diagnóstico diferencial. E o encondroma é uma lesão lítica bem delimitada dentro de um osso tubular. Se tiver matriz cartilaginosa no interior, vai te ajudar a fazer o diagnóstico, mas por vezes você pode sugerir o diagnóstico diferencial desses outros dois, e a ressonância ou até mesmo o ultrassom podem ajudar na diferenciação. E a acrometástase é bem diferente, é aquela imagem que eu mostrei para vocês anteriormente, que vai ser uma lesão lítica, elusiva, bastante agressiva, com reação perixial, ou que vai reabsorver completamente a falange e substituí-la. Então é isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês na aula de hoje. Espero que tenha ajudado. A gente se vê na próxima aula. Muito obrigado.